E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Feche os seus olhos uma vez mais, Senhor. Aleluia. Como disse Paulo aos Colossenses, abre a porta da palavra nessa noite e confirma somente aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que todos nós venhamos diminuir e o Teu nome venha a ser uma vez mais glorificado. Que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para falar, para instruir, para corrigir, redarguir, edificar e consolar. Nós estamos nas Tuas mãos e pedimos, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento adorando a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não quero ser muito extenso, mas quero meditar naquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Atos capítulo 6 é um texto bíblico que nos relata onde se inicia a instituição dos primeiros diáconos da igreja. Ali começa a organização estrutural da igreja, que acontece por causa de uma necessidade. E começou, e eu peço paciência para você, porque às vezes eu misturo espanhol com português. E é normal que a gente prega, lê e ora tudo em espanhol, canta. Então às vezes eu esqueço algumas palavras e vocês me ajudem em nome de Jesus. Aleluia. Houve uma necessidade. Começou uma murmuração entre a igreja que estava se iniciando. E os primeiros discípulos tinham uma dificuldade. Eles tinham que servir às mesas e não poderiam esquecer das viúvas, dos gregos, que também deveriam ser servidas. A igreja se reúne por causa de um problema. É interessante quando a Bíblia diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Que dias eram aqueles? Aqueles dias eram os dias justamente do início. Justamente os dias do começo. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus vai falar no versículo 7 e 8, dizendo que não convinha aos discípulos saber dos tempos e das estações, mas que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, para que fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o primeiro sermão da igreja. Capítulo 3, o início da perseguição, até o capítulo 4, 5, a instituição da igreja, as primeiras crises, os primeiros problemas, as primeiras ações para solucionar o problema. Mas a ação do capítulo 6, ela acontece por causa de uma murmuração. Uma coisa que nós temos que entender é que a igreja sempre existirão problemas. Sempre existirão situações que nós vamos ter que nos posicionar e entender que a solução começa por nós e não pelos outros. Observe bem, as viúvas dos helenistas, dos gregos helenistas, tinham uma necessidade. Quem estava murmurando eles? Por causa de quê? Porque os discípulos não estavam servindo às mesas. Mas as viúvas eram de quem, pastor? As viúvas eram deles. Sempre existirão murmurações no meio do povo de Deus. Sempre existirão pessoas que não assumirão as suas responsabilidades. Tem gente que, por não assumir sua responsabilidade, prefere jogar a culpa em cima de outras pessoas. Eles tinham um problema, mas não queriam assumir ou consertar o problema. Eles queriam colocar a culpa em cima de outras pessoas, porque é mais fácil. Observe bem, sempre que as coisas começarem a crescer na nossa vida, os problemas também vão começarem a crescer. Sempre que Deus começar a trazer coisas novas, também novos problemas começarão a acontecer. E eu e você temos que entender que nós não podemos culpar os outros por um problema que é nosso, mas devemos assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade. Então, dois tipos de pessoas que vão jogar a culpa em cima de outras, mas pessoas que vão assumir o problema e vão trazer uma
de tomar decisões para solucionar um problema que não era deles, mas poderia ser. E a pergunta que nós podemos fazer é: que atitudes, que decisões que nós temos que tomar na nossa vida, na nossa semana que vai se iniciar, para que nós sejamos solucionadores de problemas e não somente pessoas que jogam a culpa em cima de outras pessoas. Primeira coisa, versículo de número 2: então os 12. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser alguém que tenha iniciativa. Houve um problema e os 12 apóstolos se reuniram para resolver o problema. Nós temos que ter iniciativa. Se eu e você desejamos solucionar problemas, seja na nossa família, dentro da nossa casa, no trabalho onde nós trabalhamos, no ministério que exercitamos, na igreja, onde for, nós temos que tomar uma iniciativa. Nós não podemos esperar as coisas caírem nas nossas mãos ou alguém fazer por nós, para que o problema seja resolvido. Diga comigo assim: se o problema é meu, a iniciativa também deve ser minha. Eu lembro de um pastor que foi receber alguém para ser aconselhado, e esse irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu tenho um problema com a minha mulher. E o pastor olhou para ele e falou assim: só um pouquinho, a mulher é de quem? Aí ele: minha, pastor. Então o problema é seu, resolva você. E não é assim. Nós muitas vezes estamos terceirizando iniciativas que são nossas. Quer ver um exemplo? Você está em casa, e aí você, mulher, está esperando uma decisão do seu marido que está na sua mão para fazer. Ou ao contrário, você, marido, está jogando a culpa para cima da sua mulher, esperando que ela tome uma decisão que é sua. Nós temos que aprender que quando existem problemas, nós devemos ter uma iniciativa. E se o problema é meu, a iniciativa também é minha. Tem gente murmurando porque não tem coragem de tomar decisões iniciativas. Os textos é claro, os gregos estavam murmurando por causa das suas viúvas. Murmurando contra quem? Contra os discípulos. O problema era deles, mas eles queriam que alguém trouxesse a solução. Quem quer ser um solucionador de problemas nessa noite, a partir de hoje? Quem quer? Certeza? Então aprenda a tomar iniciativa. Aleluia. Obrigado. Observe e identifique os problemas. Tome iniciativas para resolver e não para piorar. Obrigado. Nós temos que aprender que toda iniciativa deve começar por mim. Nós temos que parar de esperar, entenda bem o que eu vou dizer, do pastor aquilo que cabe a mim fazer. Perguntas: vida de oração é só do pastor ou é de nós? Nossa! Vida de jejum é só do pastor ou é de toda a igreja? Toda a igreja. Toda a igreja. O problema é que nós terceirizamos o problema. Não, melhor o pastor jejuar e o pastor orar. Melhor o pastor ou a pastora fazer o culto. Está aqui. Não, eu não preciso ajudar. Como não, meu irmão? Nós temos nossa parte e nós devemos tomar iniciativa para que isso aconteça. Segunda coisa, para que eu e você sejamos um solucionador de problemas. Primeiro, tome uma iniciativa. Não, vamos dizer com vontade. Tome uma iniciativa. Segunda coisa, não negocie suas prioridades. Olha o que os apóstolos dizem a eles, versículo de número 2 também. Não é razoável que nós deixemos a oração e a palavra para que atendamos às mesas. Eles tomaram a iniciativa, mas eles não negociaram a sua prioridade. Tem gente que tem iniciativa, mas negocia a prioridade. O que é isso? Tem gente que tem vontade de fazer, mas esquece das coisas que são de Deus para resolver o problema que é seu. Vocês me entendem? Tem gente que quer solucionar o problema, mas está abrindo mão daquilo que é prioridade. O que é prioridade? Prioridade é aquilo que está em primeiro lugar. E quem deve estar em primeiro lugar no nosso coração? Jesus, Deus, a sua palavra.
Quem quer ter uma vida de vitória? Aleluia, Deus. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim vocês podem ter paz. João 16:33. Então Jesus está dizendo: vocês vão ter aflição, nós vamos ter problemas, mas podemos ser solucionadores de problemas, tomando iniciativas, mas também não negociando prioridades. Tem culto na igreja e eu tenho churrasco para ir. Eu sou gaúcho, eu gosto de churrasco. Chega lá um pouco, dizer mas o que é prioridade na minha vida? É Deus? É a palavra de Deus? O que está em primeiro lugar? Quem te dá saúde? Aleluia. Quem te deu família? Deus. Quem abre a porta de trabalho para você e envia provisão? Glória. É Deus. Nós não podemos negociar Deus por aquilo que é secundário na nossa história. O Deus que tem poder de resolver o problema está aberto para nos atender, quando nós estamos também disponíveis para não negociar aquilo. É verdade. Então, quer ser um solucionador de problemas? Tome uma iniciativa. Pare de jogar a culpa nos outros daquilo que é seu. E também não negocie as suas prioridades. Terceira coisa, tome decisões de acordo com o céu. Olha o versículo 3, o que diz: mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Esses homens que foram escolhidos, eles deveriam ter um bom testemunho, mas também deveriam ser cheios do Espírito Santo. A prioridade e o padrão da decisão que eles tinham que tomar não era terreno, mas era celestial. Quer resolver os problemas da sua história? Quer solucionar os problemas da sua família? Quer viver um novo tempo no seu ministério? Comece a tomar decisões de acordo com o céu. Olha o que Jesus disse quando ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Jesus está dizendo: a vontade de Deus deve ser estabelecida na terra, assim como o padrão que é estabelecido no céu. Primeiro céu e depois terra. Quer solucionar os problemas? Tome decisões de acordo com o céu. Não negocie suas prioridades, tenha uma iniciativa. Tome decisões de acordo com os céus. Temos uma necessidade. As viúvas deveriam ser atendidas. Havia uma necessidade. O problema precisava ser resolvido, mas ele não poderia ser resolvido de uma maneira carnal. Não poderia ser resolvido de uma maneira terrena. Colossenses capítulo 3, que diz a Bíblia? Paulo escrevendo aos irmãos: irmãos, se vocês já ressuscitaram com Cristo e já morreram para as coisas da terra, buscai primeiro as coisas que são de cima. Depois ele vai dizer: pensai nas coisas que são de cima, porque vocês já morreram para as coisas que são terrenas. Nós devemos tomar decisões de acordo com o céu. Como é que está lá dentro daquela casa? Pastor, tem luta demais. Parece que quando esse homem abre a boca, ele não traz a luta, ele descarrega ela dentro da casa. Parece que essa mulher, pastor, ela não traz o problema, ela é o problema. O problema é que você está olhando isso tudo com os olhos terrenos. Mas se você começar a olhar isso com os olhos dos céus e tomar decisões de acordo com o céu, as coisas vão começar a mudar. Ele está sendo uma luta, mas ele vai se tornar uma bênção em nome de Deus. Entende isso? Obrigado. Está difícil, pastor. O trabalho é impossível, mas comece a tomar decisões de acordo com o céu, e o céu abrirá outra porta, te abençoará. Aquele que te chama é aquele que te sustenta, que cuida, que provê, que te abençoa. Tome decisões de acordo com o céu. Quem toma iniciativa não negocia prioridade.
céus, é porque elas estão dentro da palavra de Deus. Elas devem estar dentro do nosso manual de regra, fé e prática. Quer solucionar os problemas? Quer trazer a solução? Quer viver algo novo? Quer viver uma semana diferente? Então tome decisões de acordo com o céu. Quarto lugar, precisamos de pessoas com qualidade espiritual perto de nós. Quer solucionar os problemas? Então tome uma iniciativa. Não negocie prioridades. Tome decisões de acordo com o céu. Mas tenha pessoas de Deus perto de você. Pessoas espirituais. Olha as características desses irmãos. Boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e sabedoria. Olha as pessoas que foram levantadas para servir. Os apóstolos precisavam resolver o problema, mas eles precisavam de pessoas que iam ajudá-los e não trazer mais problemas. Há uma pesquisa americana que diz, não me lembro a fonte, mas diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Pense quem são as 5 pessoas que estão mais perto de você, seus 5 melhores amigos, 5 pessoas mais íntimas. Você vai ser influenciado por elas. O que Deus está nos ensinando é que para ter uma vida com problemas resolvidos e solucionados, eu tenho que andar com pessoas de Deus. Porque elas vão me levar para perto de Deus. Elas vão me inspirar a buscar Deus. Elas vão me animar. Elas vão me dar palavras de derrota. Mas elas vão dizer, se você crê, eu estou contigo. Nós vamos orar. E Deus vai tirar isso. Meus irmãos, ninguém faz tudo sozinho. Não tem, irmão, não tem. Não tem. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. Um reino dividido não pode existir. Não sobreviverá. Dentro desse lar existem coisas que só vão ser resolvidas quando vocês dois começarem a se unir. Dentro do ministério somente existirão coisas que vão acontecer quando nós começarmos a buscar a Deus e andarmos com pessoas que têm um pensamento de acordo com o céu. A expressão elegeram significa que eles tiveram que ser selecionados. Olha o problema que o dono do barco que Jonas entrou teve. Porque ele perdeu tudo. Perdeu o barco, perdeu a embarcação, perdeu mercadorias, perdeu as mercadorias, quase morreu, porque deixou Jonas entrar no barco. Qual que é o nosso problema? Nós estamos deixando qualquer um entrar no barco na nossa história. A gente está lá, não, porque tem um pouquinho de dinheiro, pode entrar no barco da minha casa. Vem, compra as coisas e vem. E a pessoa está levando maldição e não bênção. Está levando carnalidade e não espiritualidade. Talvez você chegou aqui nessa noite com problemas que nem seus são. Mas porque você tem pessoas carnais, você não consegue se desvencilhar desse problema, porque ela te influencia, te aconselha dentro de um ponto de vista carnal. Deus está falando conosco, é tudo coisa da minha cabeça. Deus está falando conosco. Aleluia! Meu Deus! Precisamos de pessoas com qualidades espirituais na nossa volta. Eles foram selecionados. Observe bem. Selecionar é escolher a dedo, irmão. Quem que você tem levado para dentro da sua casa? Qualquer um. Para quem que você tem mostrado as suas coisas mais íntimas? Para quem você tem contado a sua vida? Se você quer um conselho, busque pessoas que ouvem a Deus para ouvir você. Aleluia! E ouça pessoas que ouçam a Deus. Aleluia. Não viva uma vida cercada de pessoas que não têm interesse daquilo que é do céu. Porque é muito mais provável que elas te expliquem que você é excelente. Vocês entendem isso? Quer viver uma vida de solucionador de problemas? Quer viver uma vida solucionando os problemas da sua história? Então aprenda a tomar iniciativa. Não
negocie suas prioridades. Tome decisões de acordo com o céu. Mas também tenha pessoas com qualidade espiritual perto de você. Deus sempre capacita quem está disposto a servir. Eles estavam dispostos e Deus os capacitou. Aleluia. Deus quer te capacitar, quer te dar essa graça, para que você também possa ser uma pessoa espiritual. Quinta coisa, tenha princípios espirituais. Além de você ter pessoas espirituais perto de você, seja você alguém espiritual. Aleluia. Seja você alguém espiritual. Seja você a bênção que essa casa precisa. Seja você a resposta da oração de alguém. Seja você o solucionador de problemas. Versículo de número 6. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Tenha princípios espirituais. Que princípios são esses? Aleluia. Princípios de liderança. Eles foram apresentados diante da liderança. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Todos nós precisamos de líderes. Todos nós precisamos de orientação. O que diz a Bíblia? Provérbios capítulo 18, versículo 1. Aquele que se isola busca o seu próprio desejo. E olha o que diz a Bíblia também no livro de Provérbios. Que ao homem há caminhos que parecem direitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Tem momentos que você se busca, se isola para buscar coisas segundo o seu desejo, mas são coisas que estão te levando para a morte. Quer ter uma vida com princípios espirituais? Sim ou não? Quer solucionar problemas? Aleluia! Tenha princípios espirituais. Aleluia! Você e eu precisamos ser restaurados. Você e eu precisamos ter um lugar de referência. Você e eu precisamos ter uma liderança. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. O ministério, uma vida cristã que não presta conta, é uma vida que não está preparada para ir ao céu. Entenda isso em nome de Jesus. Eles foram apresentados diante dos apóstolos, porque eles tinham que ser apresentados diante de uma liderança. Segunda coisa, segundo princípio espiritual, o princípio da oração. E orando, diz o versículo, orando, versículo 6. E esses orando, a oração, essa expressão orando, indica uma ação contínua. Eles estavam orando. Quando eles chegaram, já estavam orando. No momento, oraram, mas depois continuaram orando. Eles não pararam de orar. Tenha princípios espirituais se você quer ser um solucionador de problemas. Tenha uma liderança. Ame os seus líderes. Tenha um princípio de liderança, mas também tenha uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, o que diz a palavra de Deus? Orai sem cessar. Orai sem cessar, sem parar. E essa vida de oração não é para obreiros, não é para pastores, é para aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus. Agora você dá glória a Deus aí, mas olha o que eu vou dizer. Onde você está no dia que tem oração na igreja? Porque dar glória a Deus na hora que estamos falando de oração é bom, mas na hora de orar tem que dar. Entende isso? Aleluia, aleluia. 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 Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter uma vida com Deus. A salvação é individual e a nossa comunhão também é. Alguém disse um dia, pastor, eu não busco a Deus por causa da minha família, mas a família não vai prestar conta da vida que você tem com Deus. Você vai ter que dar conta. Eu terei que dar conta. Em nome de Jesus, seja livre dessas cadeias nessa noite. Tenha princípios espirituais, princípios de liderança, princípios de oração. E terceiro princípio, princípios de autoridade. Olha o que diz o versículo 6. Olha o que diz: apresentando perante os apóstolos e orando e impondo-lhe as mãos. Eles tinham alguém que exercia
Quem põe a mão na sua cabeça? Quem vai lá na sua casa abençoar a sua casa? Olha o que eu vou dizer. Pastor Egildo somente pode pastorear quem quer ser pastoreado. Nós não pastoreamos pessoas que não querem ser pastoreadas. E você precisa reconhecer a autoridade que Deus colocou na vida. Aleluia, Jesus. Quer solucionar os problemas? Tem coisa que para você vai ser difícil. E aí você diz, pastor, me ajuda em oração. E aí o pastor começa a orar com você. E Deus começa a abrir as portas. Entende isso? Quem põe a mão na sua cabeça? Quem te aconselha? Quem ministra sobre você? Hoje nós vivemos dias que as pessoas têm muitos problemas, mas elas vão para o YouTube. E lá tem um excesso de opinião. Tem até demais. Não é assim? E aí houve uma coisa aqui, houve outra coisa lá, daqui a pouco não sabe nem o que faz. O problema é que era assim, está desse tamanho, porque não sabe mais a decisão que deve tomar. Nós não somos pastoreados pela internet. Nós não somos pastoreados por quem está longe. Nós devemos ser pastoreados por pessoas que estão perto de nós. Aleluia. Quer solucionar os problemas da sua história? Tenha princípios espirituais. Tome uma iniciativa. Tome uma iniciativa. Não negocie suas prioridades. Está me ouvindo bem aí? Aleluia. Tome decisões de acordo com o Senhor. Tenha pessoas espirituais à sua volta. Tenha princípios espirituais. Sexto lugar, tenha uma confiança total no Senhor. Versículo 7 diz a Bíblia: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Eles se disponibilizaram a solucionar o problema, confiaram em Deus, buscaram a Deus, e Deus se responsabilizou do problema deles. Deus quer solucionar os problemas da sua história? Quem quer solucionar os problemas da sua história? Então confie no Senhor. Enquanto você cuida das coisas que são de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eles confiaram. Tem momentos na caminhada da fé que problemas se levantarão apenas para colocar em ordem na nossa história aquilo que estava fora do lugar. Deus às vezes permite problemas acontecer, problemas chegarem, lutas baterem na nossa porta, o deserto chegar, e nós não temos outro caminho senão passar por ele, somente para que nós aprendamos a confiar no Senhor e buscar a direção que estava faltando. Você confia em Deus totalmente, sem reservas? E quando Deus diz não para você, você continua confiando nele? Ou você vira as costas para ele? E quando Deus te contraria? E quando Deus usa pessoas para trabalhar com você? Diz Provérbios que o homem avia o rosto do seu amigo. Deus não envia anjo para tratar com gente. Deus usa gente para tratar com gente. Alguém pode dizer assim: pastor, é revelação que Deus está usando meu marido a vida inteira para tratar comigo. Oh, Jesus. Mas você confia em Deus sem reservas? Olha as perguntas que eu vou te fazer. E quando você está enfermo, você continua confiando em Deus? Quando você recebe um diagnóstico dizendo é maligno, não tem saída, não tem tratamento e não tem cura, você continua confiando em Deus? Nós temos um irmão na cidade de Córdoba, Espanha, que ele tinha um tumor maligno. E ele está lá: pastor, eu creio que Jesus vai me curar. Eu amém. Em nome de Jesus, nós vamos continuar orando. Fez a cirurgia, tirou o tumor, foi fazer os exames essa semana, não tinha mais nada, não. Ele tirou o tumor e tirou por completo. Isso não é uma coisa simples, é um milagre de Deus. E eu fiquei pensando e admirando a confiança dele. O diagnóstico, mas a fé é acima do diagnóstico. E quando você abre a porta da geladeira e não tem nada lá, você continua confiando em Deus? E quando os seus filhos ficam doentes,
imaginava que filho doente era difícil, mas quando eu tive o meu e ele ficou doente, eu descobri que era muito pior do que eu imaginava. Passar a noite inteira no hospital e o bebê não comer, não se alimentar, e você está lá naquela aflição dizendo: Jesus, por que eu não fiquei doente e ele está bem? Por que eu não tenho como trocar de lugar com o Senhor? Eu deito aqui e passa tudo para mim. E Deus só ficar nos observando e perguntando para nós: você confia em mim, mesmo que não tenha saída do seu filho enfermo ou sua filha enferma? Você confia verdadeiramente no Senhor? Então por que quando os problemas chegam, a primeira coisa que a gente deixa são as coisas do Senhor? Ah, pastor, vai falar isso? Vou falar. Porque se nós confiamos totalmente, nós não abandonamos aquilo que é de Deus na nossa história. É verdade, Jesus. Não abandonamos. Quer solucionar os problemas? Aprenda a tomar iniciativa. Meu Deus. Não negocie sua prioridade. Tome decisões de acordo com os céus. Tenha pessoas com qualidades espirituais na sua volta. Tenha princípios espirituais. Mas confie no Senhor. Aleluia. Em último lugar, uma cultura de obediência traz influência sobre o ambiente que eu estou. Obrigado, Jesus. Uma cultura de obediência traz influência sobre o ambiente que eu estou. Olha o que diz o versículo 7, na segunda parte. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por quê? Porque os discípulos tomaram a decisão de obedecer. E Deus começou a usar essa obediência para influenciar outras pessoas. Aleluia! Quer solucionar os problemas da sua história? Viva uma vida de obediência. Aleluia, Quer ver o seu lar transformado? Problemas resolvidos? Crises restauradas? Uma nova história? Aprenda a obedecer a Deus. Que quando nós obedecemos, Deus começa a transformar o lugar em que nós estamos. Obrigado, Jesus. Atos capítulo 16. Os discípulos, os irmãos Paulo e Silas estão indo para a beira do rio orar. Vem uma mulher endemoniada que começa a dizer: estes são homens de Deus. E eles olham para ela e Paulo diz: em nome de Jesus, esse demônio vai sair dessa cria, como diz na Bíblia Terra. E saiu, o demônio foi expulso. Isso gerou um problema, porque ela tinha um espírito de aviação que dava muito lucro para o comércio da época. E eles foram presos. Mas o que eles fizeram dentro da prisão? Eles estavam indo para a beira do rio orar, e dentro da prisão eles continuaram orando. E eles estavam orando e adorando a Deus perto da meia-noite, porque eles estavam obedecendo. Não estavam murmurando, não estavam trazendo mais problemas, mas queriam ser solucionadores de problemas. O Senhor interveio, abriu a porta da prisão, mandou um terremoto, libertou eles. Eles pregaram o Evangelho. O lugar ouviu falar de Jesus, porque homens dispostos a obedecer. Obrigado, Jesus. Quando você obedece, Deus tem a porta aberta para entrar dentro da sua casa. Quando você tem uma vida de obediência, Deus tem a porta aberta para te abençoar. O problema é que nós queremos viver, entenda bem o que eu vou dizer, não em rebelião muitas vezes com os homens, mas contra Deus. Deus nos chama para orar e nós continuamos dormindo. Deus nos chama para jejuar e nós vamos comer. O Senhor nos dá as direções e nós não obedecemos. Deus fala conosco para nós estarmos intercedendo e nós não intercedemos. Nós estamos em rebelião com os céus. Mas quando nós obedecemos, Deus usa as nossas vidas para abrir a porta e começar a influenciar no lugar de em nome de Jesus, fiquem de pé nessa noite. Entenda que nem toda crise ou problema é o seu fim, mas ser o meio que Deus vai usar para revelar as necessidades que nós temos, para trazer a solução para os nossos problemas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Deus quer te levantar como solucionador de problemas. Mas tenha uma iniciativa.
princípios espirituais, confie no Senhor internamente e viva uma vida de obediência, porque a obediência influenciará o lugar em que você está. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus com liberdade. Eu sinto no meu coração de fazer um apelo aqui nessa noite para pessoas que estão cansadas de viver uma vida de problemas, mas querem a partir desta palavra dessa noite viver uma vida de solucionadores de problemas, pessoas que vão ter essa graça do Espírito Santo para tomar decisões de acordo com o céu, uma iniciativa, para ser alguém que vai trazer a cura, para ser alguém que vai trazer a solução. Se você é essa pessoa, não deixe para depois, atenda esse convite nessa noite e dê um passo de fé, vem à frente, em nome de Jesus, e nós vamos orar por você. Se você quer parar de viver uma vida de problemas e passar a viver uma vida de solucionadora de problemas, solucionador de problemas, venha e nós vamos orar por você. Mas é agora, não é amanhã, é hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre nessa noite. Deus tem todas as portas abertas para aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer a sua voz. Se você quer receber oração, venha em nome de Jesus. Aleluia, Jesus amado. Levante as tuas mãos aos céus. Vamos orar então. Senhor, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece a realidade desse homem e dessa mulher. Os problemas que todos os dias estão aí sem solução, sem saída. Esse vazio, essa tristeza, essa angústia, sentimentos de solidão que vêm e vão. O Senhor conhece e sabe. Em nome de Jesus, problemas conjugais, matrimoniais, relacionamentos frustrados, problemas mal resolvidos consigo mesmo. O Senhor conhece, o Senhor sabe. E o Senhor nos trouxe essa palavra nessa noite para falar ao nosso coração e nos dar a graça para sermos solucionadores de problemas, para abrir a porta da solução dentro deste lar, para abrir a porta da solução dentro desta casa, para abrir a porta da solução da vida ministerial desse homem que está travada, mas os céus estão chamando e estão abertos para trazer a solução. Obrigado, Deus. Rabaquia, basura, em nome de Jesus, estende a tua mão nessa noite sobre essa vida, sobre este coração, sobre esta alma, essa mulher que sorri com a boca, mas chora com a alma. Visita o Espírito Santo. Terabaquia, basura, bagaia, urebarra, sebaquia, tira a covardia, traga, Senhor dos céus, decisões de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus e receba do alto da cabeça a planta dos pés toda a graça necessária para passar a viver uma vida de solucionador de problemas. Em nome de
neste domingo, o Senhor te dará graça, não para trazer mais problemas, mas se você tomar decisões de acordo com o céu, solucionar os problemas. Até quando você vai viver o inferno dentro desta casa, sabendo que Deus tem a porta dos céus aberta, a partir do momento que você tome a decisão de seguir